Que maravilhoso podermos estar na presença desse Deus que pode todas as coisas, o Deus do impossível. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo, 2 Crônicas, no capítulo 14. Nós temos aprendido muito, amados, através da palavra de Deus, e hoje não vai ser diferente. Deus está aqui, Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a tua vida para falar do seu amor, para falar da sua palavra, amém? 2 Crônicas, no capítulo 14, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. No versículo 4, ordenou a Judá que buscasse o Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reino. Versículo 6, edificou as cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Até aqui, amém, amados? Pode se assentar. A palavra de Deus diz que Asa agradou a Deus, fez o que era bom e o que era reto perante o Senhor. Isso é o que eu e que você devemos fazer, queridos: agradar a Deus, através das nossas atitudes, através daquilo que nós fazemos, da nossa vida, seja, amados, na fartura, seja na escassez, seja nos momentos alegres, seja nos momentos tristes. Nós temos que agradar a Deus com as nossas atitudes. Nós temos aqui no versículo 2, diz assim: Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor e seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Sabe, querido, Asa, ele arrumou a casa, estava uma bagunça. Ele assumiu como rei no lugar de seu pai, depois que seu pai morreu, e ele falou: não pode ficar assim. Eu vou arrumar tudo que está errado, vou consertar aquilo que está errado, vou tirar tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Assim nós devemos fazer nas nossas vidas, tomar as atitudes corretas. E como eu posso agradar a Deus? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer para agradar a Deus? A palavra de Deus, amados, ela tem os princípios, ela tem o que nós precisamos fazer para agradar a Deus. E hoje nós vamos aprender algumas lições através da vida de Asa. A primeira lição que nós aprendemos é que nós devemos nos santificar mais. Asa tirou tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Ele tirou tudo aquilo que estava errado naquela casa, na casa do seu pai. E assim nós devemos fazer, queridos. Muitos de nós fazemos deuses estranhos para nós mesmos. Muitos de nós temos o dinheiro como nosso Deus, temos a posição social, temos o trabalho, a fama. E o que isso importa na nossa vida se nós não tivermos a presença de Deus, queridos? Nós não podemos nada se não for a presença do nosso Deus. E Asa sabia disso. Ele falou: eu vou tirar tudo isso, eu vou limpar, eu vou purificar esse ambiente, eu vou tirar tudo aquilo que é impuro. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele não reparte a sua glória com ninguém. Nós temos que ser de Deus, nós temos que ter um Deus, queridos. A Bíblia diz que nós não servimos a dois senhores, nós servimos a um Senhor só. É o Deus Altíssimo, o Deus que tudo pode, o Deus do impossível. E isso Asa fez. Asa, ele tirou tudo aquilo que era estranho, ele arrumou o ambiente, ele deixou a casa preparada para que Deus pudesse agir naquele lugar, para que tivesse a presença de Deus.
A segunda lição que nós aprendemos é buscar mais a Deus. Buscar a Deus. No versículo 4, diz assim: ordenou a Judá que buscasse o Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Sabe, queridos, Asa, ele mostrou o caminho, ele ordenou ao seu povo que buscasse a Deus. E ele mostrou: olha, observe a lei e os mandamentos. Ei, aprenda a lei, aprenda a palavra de Deus. Ali tem tudo que nós precisamos. Buscar ao Senhor. Ele disse ao seu povo: busque ao Senhor, observe a lei e o mandamento. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas está aqui na palavra do Senhor. Ele ordenou o povo e ainda mostrou o caminho que o povo deveria seguir. Observar a lei, aprender mais da palavra de Deus, é aquilo que eu e você devemos fazer, queridos. Buscar ao Senhor, independente, assim como já fomos ministrados, independente das circunstâncias, independente daquilo que eu esteja passando, eu vou buscar a Deus. Ele tem a solução para a minha vida. Só Ele pode ter a solução para a minha vida, queridos. Buscar ao Senhor. E lá nós vamos, aqui na palavra de Deus, nós vamos aprender os princípios para viver os sonhos, para viver os propósitos de Deus, para que possamos ter uma vida de vitória, queridos, uma vida de conquista. É o que Asa fez, é o que Asa ensinou o seu povo a fazer. O que nós devemos fazer, queridos: buscar mais a presença desse Deus maravilhoso, desse Deus do impossível. O terceiro passo: confiar em Deus. Asa, ele confiou em Deus, queridos. Asa era rei, mas Asa, queridos, ele confiou em Deus e ensinou o seu povo a confiar no Rei dos Reis. Ele era rei, queridos, mas nem por isso ele se achou melhor do que Deus, ele se achou melhor do que ninguém. Ele teve a humildade de reconhecer que ele precisava da presença de Deus e confiava naquele Deus, e levou o seu povo a conhecer esse Deus, a buscar esse Deus, queridos, porque ele sabia que se ele colocasse Deus em primeiro lugar na sua vida, ele seria um líder melhor para o seu povo, ele seria um rei melhor para o seu povo. E se o povo que ele liderasse servisse ao mesmo Deus, seria mais fácil ainda, queridos. Então ele ensinou o caminho que aquele povo deveria fazer, a palavra de Deus, ler a lei de Deus, conhecer a lei de Deus, os mandamentos do Senhor e confiar em Deus, porque ele sabia que Deus é quem capacitava ele a ser um líder, a ser um rei, e ele queria estar debaixo da palavra de Deus, ele queria estar debaixo da direção de Deus, assim como eu e você devemos fazer, independente das circunstâncias que estamos vivendo, colocar as nossas vidas debaixo da palavra de Deus, da direção de Deus, e falar: Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti, Senhor, eu busco, Senhor, mais a Ti, eu confio, eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu creio que o Senhor é o Deus que pode tudo, o Deus do impossível. É o que Asa estava fazendo, queridos, para liderar o seu povo. Ele confiou mais em Deus, porque ele sabia que Deus ia fazer dele um grande líder, se Deus estivesse com ele. Assim como eu e você, nós podemos ter uma vida de sucesso, nós podemos ter uma vida de vitória, se Deus está conosco. E Ele está conosco, queridos. Quando nós chamamos Deus, quando nós colocamos as nossas vidas sob a direção, debaixo da direção de Deus, Ele está conosco em todos os momentos. Nos momentos tristes, nos momentos alegres, Ele está conosco. É isso que nós queremos para as nossas vidas, a presença de Deus nas nossas vidas, para que Ele possa, queridos, nos dar uma vida de propósito, uma vida de sucesso, de conquista, e vivermos tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. É o que nós temos aprendido, querido, através da palavra de Deus.
é o que a palavra de Deus tem nos ensinado. Basta que eu e você entendamos a palavra de Deus e colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que Deus fala conosco, porque Deus fala conosco através da tua palavra, e hoje Ele fala: confia mais em mim. Por isso que nós precisamos confiar mais em Deus, colocar a nossa vida em Deus, assim como Asa fez. Ele colocou a sua vida debaixo da palavra de Deus, debaixo da direção de Deus, e levou o seu povo a colocar a vida de cada um debaixo da direção de Deus. É o que precisamos fazer, confiar mais em Deus. Quando confiamos em Deus, querido, Ele nos capacita para vencermos qualquer batalha, independente daquilo que estamos vivendo. Ele nos capacita. Quando eu estava lendo essa passagem, Deus colocou, o Espírito Santo colocou no meu coração, quando Davi se deparou com um gigante. Sabe, queridos, o Golias afrontava o exército de Saul, mas Davi foi lá enfrentar aquele gigante. E Saul pegou a sua armadura e deu para Davi, e Davi até quis colocar, mas ele não conseguia nem com o peso daquela armadura, e falou: não, eu não vou com essas armas naturais, eu vou em nome de Jesus, eu vou em nome de Deus. Sabe, queridos, Davi não era nenhum guerreiro tão experiente, mas Davi tinha habilidade na funda, e Deus potencializou, e Deus capacitou naquilo que Davi sabia fazer de melhor. É assim que Ele faz com cada um de nós, queridos. Ele nos capacita, Ele potencializa aquilo que nós fazemos de melhor. Se o seu melhor é dar um aperto de mão, um sorriso, um abraço, faça o melhor, que Deus vai usar o seu melhor. Assim como Ele usou a vida de Davi para derrubar aquele gigante, queridos. Ele era habilidoso na funda, mas quem direcionou aquela pedra no lugar certo foi Deus. Deus estava ali com Davi, por isso ele falou: eu não vou com a armadura de Saul, eu vou com as armas de Deus. E ele foi e teve a sua vitória. Assim como eu e você, queridos, independente da circunstância, independente dos problemas, Deus está conosco. Ele capacita, Ele nos potencializa a fazer o nosso melhor. Por isso, deixa Deus agir. Ele tem a sua maneira, Ele tem o seu jeito de agir. Muitas vezes nós é que atrapalhamos o agir de Deus, querendo fazer da nossa maneira. Faça da maneira de Deus. Ouça a palavra de Deus. Assim como Asa fez, confiou mais em Deus. E o quarto motivo, queridos, quarta lição: edificar mais a nossa vida. Aqui no versículo 6 diz assim: edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. É o que Deus tem para aqueles que edificam a sua vida sobre a palavra de Deus, debaixo da direção de Deus. Queridos, Deus é o Deus que nos dá a paz que excede todo o entendimento, diz a sua palavra. É isso que Ele tem para nós. Deus tem um lugar de refrigério, um lugar de repouso, um lugar de descanso. Houve paz naqueles dias, porque Deus lhe dera o repouso, Deus lhe deu a paz. Asa fez o que era reto diante do Senhor. Asa agradou ao Senhor, ele buscou ao Senhor, ele confiou em Deus, ele levou o seu povo a confiar em Deus, e Deus lhe deu a paz, lhe deu o descanso, lhe deu o repouso. É isso que Ele quer para mim e para você. Se nós edificarmos, queridos, a nossa vida na palavra de Deus, Ele nos fortalece, Ele nos dá paz, Ele nos dá descanso, Ele nos dá refrigério. É o que Deus tem para mim e para você nesta noite. É o que Deus tem para aqueles que edificam a sua vida na palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, tendo Deus como guia, tendo Deus como o norte, a referência. Essa é a nossa referência, Deus, o Deus do impossível, o Deus que nos leva a viver não no natural, mas no sobrenatural. Aquilo que para nós não entendemos, Deus, Ele sabe o que está fazendo, querido, e é o melhor para cada um de nós. É o melhor para mim, é o melhor para você. Viver com as nossas vidas edificadas em Deus, construída em Deus. Ele é quem nos
prospera, Ele é quem nos abençoa, é Deus, queridos. Nós devemos colocar a nossa vida, edificar a nossa vida em cima da palavra de Deus. No versículo 11, queridos, acompanha comigo. Asa se deparou com uma batalha. Zerá, que era um etíope, se levantou para guerrear com Asa. E no versículo 11 diz o que Asa fez. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Amém, queridos? Asa foi clamar ao Senhor. Ele se deparou com uma grande batalha que vinha contra a vida dele, contra o exército dele, e ele foi clamar a Deus, aquele Deus que ele consertou, que ele agradou, que ele mudou tudo lá, que ele acertou, aquele Deus que ele buscou, aquele Deus que ele confiou. Ele foi buscar no momento em que ele se viu em dificuldades. Se levantou um problema, e o que Asa fez? Ele foi clamar ao Senhor, queridos. Assim como eu e você devemos fazer. Surgiu um problema, o que eu devo fazer? Primeira coisa, eu vou me ajoelhar, eu vou clamar a Deus, eu vou falar, eu vou orar com Deus, e Ele vai ouvir a minha oração, Ele vai responder, Ele vai me dar a resposta certa, queridos. O versículo 12 diz assim: o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, eles fugiram. Olha que maravilhoso, queridos. Quando eu e você clamamos a esse Deus maravilhoso, quando nós colocamos, queridos, os nossos problemas diante de Deus, a batalha que nós estamos enfrentando, o que vamos enfrentar, Ele nos dá, queridos, a vitória. Ele nos dá a vitória e Ele faz o nosso inimigo sair em retirada, queridos. Por isso nós devemos nos ajoelhar e clamar ao Senhor. Deus, me ajuda, Pai. Eu confio em Ti, Senhor, que não seja o homem a vencer a Ti, Senhor. Muitas vezes a batalha é contra nós mesmos, querido. Que não seja o homem a vencer. Por isso, não se preocupe, esteja tranquilo, coloque a sua vida no altar do Senhor e fala: Deus, eu estou passando sim por dificuldades, mas eu sei que estás comigo. Eu sei que o Senhor luta comigo. Eu sei que o Senhor me prepara, que o Senhor adestra as minhas mãos, me prepara para a batalha. E se eu estiver contigo, Senhor, eu vencerei todas as batalhas, porque o nosso Deus, Ele nos faz mais do que vencedores. É isso que Ele tem para mim e para você nesta noite. E hoje é noite de clamor, hoje é noite de oração, queridos. Nós podemos fazer como Asa fez. Nós podemos clamar diante de Deus e colocar as nossas dificuldades, e colocar as nossas angústias, os nossos medos diante do Senhor e falar: ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Deus. Você pode fazer isso à noite? Coloque-se de pé. Que nesta noite nós possamos clamar a esse Deus maravilhoso. Que nós possamos, queridos, buscar mais a sua presença. Que nós possamos nos santificar mais. Tirar tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Porque Ele quer nos usar, Ele quer exclusivamente nos usar para fazer a tua obra. Ele quer, amados, nós podemos pedir a Deus que possamos edificar as nossas vidas na palavra de Deus. Assim como Asa fez, assim como Asa conseguiu a sua vitória, eu e você vamos conseguir a nossa vitória nesta noite, através do clamor, através da oração. Esse Deus maravilhoso, Ele está aqui, Ele quer ouvir a minha oração, Ele quer ouvir a sua oração. Por isso, fale com o Senhor, fique à vontade. Você pode sentar, você pode se ajoelhar, você pode andar. O que você não pode deixar de fazer é clamar ao Senhor. É pedir para o Senhor nesta noite: Deus, me ensina, Pai. Eu quero ser santo, Deus. Eu quero me santificar, Deus. Eu quero, Pai, tirar tudo aquilo, Senhor,
que me afasta de Ti, Deus. Eu quero me santificar mais, Pai. Me ensina, Deus, a buscar mais a Tua presença. Eu sei, Senhor, que a Tua presença é o que faz a diferença na minha vida, Deus. Eu sei, Pai, que em mim não posso nada, que eu não tenho forças para nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Por isso eu te busco nesta noite, Deus. Me ensina, Senhor, a confiar mais em Ti, Deus. Eu sei, Pai, que Tu és o Deus que pode todas as coisas, que Tu és o Deus que nos capacita, que Tu és o Deus que nos fortalece, que nos prepara para a batalha, que nos prepara para enfrentar os problemas, as dificuldades do dia a dia. Oh Deus, eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que Tu és o Deus poderoso, que Tu és o Deus do impossível, Pai. E me ensina, Senhor, a edificar a minha vida sobre a Tua palavra, Deus. Me ensina, Deus, oh Pai, fazer a Tua vontade que é boa, perfeita, agradável, Pai. Me ensina, Senhor, a edificar a minha vida sobre a Tua palavra, a fazer tudo aquilo que está no Teu coração para a minha vida, Deus. Me ensina essa noite, Senhor. Me ensina, Senhor, a buscar mais a Tua presença, Deus. Eu quero, Senhor, ter a minha vida transformada, Pai. Os Teus filhos, a Tua igreja, Senhor, quero ter a vida transformada. Nos transforma, Senhor, pelo Teu poder, Pai. Nos transforma, Deus, da maneira que Te agrada, Senhor, da maneira que o Senhor quer, Pai. Oh, Senhor, nos faz segundo a Tua vontade, Deus. Nós queremos, Senhor, ser usados por Ti, Senhor, como instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Oh Deus, por isso nós edificamos as nossas vidas na Tua presença, Pai, porque sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, sabemos que Tu és o Deus que tem tudo aquilo que precisamos, Pai. Sabemos que Tu és o Deus que salva, que liberta, que cura, Pai. Oh Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Deus. Nos colocamos, Senhor, na Tua presença. Nos colocamos, Senhor, no Teu altar, Pai. Oh, Deus, nos ajuda, Pai, a sermos mais santos, Senhor. Nos ajuda, Deus, a buscar mais a Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a confiar mais em Ti, Deus. Nos ajuda, Pai, a edificar, Senhor, as nossas vidas em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Direção
feito, Senhor, que não te agrada, que tem desviado, Senhor, o seu foco da minha vida, Deus. Pai, eu peço a Ti, Senhor, nos ensina, nos capacita, Senhor. Nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, nos ajuda. E nos transforma, Senhor. A cada dia, Senhor. Nos ensina, Senhor, a modificar, Senhor, o nosso coração a cada dia, Senhor. Nos ensina, Senhor, a matar a nossa carne, Senhor, a cada instante, ó Pai. E que os nossos pensamentos, Senhor, sejam pensamentos de paz, Senhor. Que os nossos pensamentos, Senhor, possam atingir, Senhor, aquilo que te agrada, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, ó Pai. Ó Senhor, nos socorre, Senhor. Nos alimenta, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Nos transborda, Senhor, com o Teu Espírito, Senhor. Nos inunda, Senhor, com a Tua sabedoria, ó Deus. Para que nós possamos, Senhor, conduzir a nossa vida, Senhor, da maneira correta, Senhor. Da maneira que vai agradar o Teu coração, Senhor. E vai nos levar, Senhor, a sair, Senhor, da zona de conforto, da mesmice, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, eu já te agradeço, Senhor, nós nos colocamos, nós queremos a Tua presença, Senhor, nós necessitamos da Tua presença, Pai, necessitamos do Teu cuidado, Senhor, da Tua direção, em nome de Jesus, nós te pedimos, venha ao nosso encontro, Deus, ó Senhor, estenda as Tuas mãos, segura na nossa mão, Senhor. Nos dirige, Senhor. Senhor, nós te pedimos, ó Pai. Nos dirige, Senhor. Nos dirige, Pai. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai Santo, como é bom estar em Tua presença, Senhor. Sabemos que o Senhor é o nosso Pai, que tem olhado por nós. O Senhor conhece as nossas necessidades, ó Deus. O Senhor sabe, ó Pai querido, aquilo que tem nos afligido. Ó meu irmão, minha irmã, Deus te conhece, conhece o teu coração, sabe da tua necessidade. Ele nos exorta a pedir, a colocar diante dele em oração aquilo que é necessário, ó Deus, para satisfazer de repente uma necessidade do teu coração, na área espiritual, na tua família, saúde. O Senhor nos exorta, a Sua palavra, que aquele que pede, recebe, aquele que busca, alcança, aquele que bate a porta se abre. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus do impossível, que as portas se abrem, ó Deus, onde nós não vemos possibilidades, Senhor. Mas o Senhor é o Deus do impossível. É o Senhor que opera milagres, ó Deus, através da vida dos Seus filhos, ó Deus amado. Para o nosso benefício, ó Senhor. Ó Pai querido, sabemos que nós podemos confiar em Ti. Nós possamos, ó Deus, desenvolver, ó Deus, uma fé inabalável no Senhor, ó Pai. Muitas vezes, ó Deus, na agitação do mundo, nós temos colocado coisas em nossa vida, Senhor, que tem nos afastado de Ti. Pai querido, que nós possamos, ó Deus, nos voltar a Ti, Senhor, com toda a nossa confiança, nos encher de fé e de perseverança, Senhor. Perseverarmos, ó Deus, em oração, clamarmos a Ti, Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um tempo próprio para cada coisa, ó Deus amado, e não é o nosso tempo, mas é o Teu, Senhor. Muitas vezes, ó Deus amado, na nossa precipitação, Senhor, nós desanimamos, ó Deus, esmorecemos, Senhor. Ó Pai querido, muitas vezes, ó Pai querido, nós nos distanciamos, ó Deus. Mas que nós possamos, ó Deus, olhar para Ti e saber que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cuida de nós, aquele que se preocupa com cada filho Teu, Senhor, e que a Tua maneira, a Tua vontade é perfeita, Senhor. Nós possamos, ó Deus, nos aquietar, Senhor, e Te clamar, e clamar a Ti, Senhor, em oração, colocando, ó Deus, aquilo que está nos afligindo, ó Pai, diante de Ti, Deus, esperar em Ti, Deus amado, com confiança, Senhor.
Senhor. Sabemos que nós podemos confiar em Ti, Deus. Pai querido, que o Senhor nos coloque, ó Deus, essa confiança, essa fé em nosso coração, ó Deus. E que essa fé seja, ó Deus amado, uma fé inabalável, Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, que tem olhado por nós, ó Deus. Sabemos, ó Pai querido, que o Senhor age no Teu tempo, Senhor. Ó Pai, cuide de nós, cuide do Teu povo, Senhor. Pai querido, que nós possamos, ó Pai, ser realmente, ó Deus, o sal da terra, ó Deus amado, a luz do mundo. Ó Pai querido, nós vivemos num mundo onde as pessoas não têm Te buscado, as pessoas, ó Deus, não têm procurado Te conhecer, ó Deus. O mundo tem ido de mal a pior, ó Deus. Sabemos, ó Pai querido, que as pessoas têm se distanciado de Ti, indo a passos largos ao inferno, ó Deus. Mas que nós, ó Pai, que conhecemos a Ti, Senhor, que temos, ó Deus, a salvação pela Tua graça e amor, ó Deus, em Cristo Jesus, ó Pai. Que nós possamos ser usados, ó Deus, para levar a Tua verdade a essas pessoas, ó Deus amado. Nós possamos ser usados, ó Deus, como bênção, ó Pai, na onde nós vivemos, em nosso meio, como luz, Senhor. Ó Pai querido, nos capacite, Deus, nos oriente, ó Pai, e coloque em nós o coração, ó Deus, de evangelizar, de falar do Teu amor, falar de Cristo, falar da Tua salvação, Senhor. O único caminho que leva a Ti, ó Deus. Que as pessoas, ó Pai, possam ver em nós, ó Deus, o Teu agir. Elas possam, ó Deus, se arrepender, ó Deus, das suas falhas, dos seus pecados. Ó Deus, elas possam, ó Pai, tirar da sua vida tudo aquilo, Senhor, que não Te agrada, Deus. E Te buscar e Te conhecer, ó Deus amado. Que a Tua graça, a Tua salvação, Senhor, alcance vidas, ó Deus. Nos use, Senhor, para abençoar outras vidas, outras pessoas, ó Deus. Que almas possam ser resgatadas, ó Deus, das trevas, ó Deus, da escuridão. Ó Pai querido, que o Senhor possa, Deus, usar essa comunidade, os Teus filhos, ó Pai querido, nós possamos ser uma bênção, ó Pai, no meio em que vivemos, ó Deus. Ó Pai querido, que nós possamos nos limpar, nos purificar, ó Deus, viver um processo de santificação diante de Ti, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, tirar tudo aquilo que Te desagrada das nossas vidas, ó Deus, ó Pai, revele em nós, revele, ó Pai, ao nosso coração, ó Deus, aquilo que está em nós, que faz parte da nossa vida, mas que tem atrapalhado a nossa comunhão contigo, Deus. Ó Pai, nós queremos Te conhecer a cada dia mais e melhor. Nós queremos, ó Deus, Te servir, ó Pai, de todo o nosso coração, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, viver um processo de santificação diante de Ti, Senhor. Nos ajude, ó Pai, nos capacite a isso. Deus amado, nós clamamos, ó Deus. Nós pedimos e agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Sim, Deus, no nome de Jesus, nós clamamos, Pai, santifica-nos, Deus. Em nome de Jesus, dá-nos corações santos, Deus, motivações corretas, Pai. No nome de Jesus, Deus, santifica o nosso pensar, o nosso falar, o nosso olhar, Pai. Que possamos, Pai, em nome de Jesus, destruir, Deus, os altares que porventura edificamos, Pai, a outros deuses. Em nome de Jesus, que caia por terra, Deus. Em nome de Jesus, que sejamos como o Teu servo, Pai, que limpou a sua casa, a sua vida, Deus, que fez aquilo que era reto aos Teus olhos, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, que possamos fazer a diferença, que possamos fazer a diferença, Pai, onde quer que estejamos, Deus, no nome de Jesus. Ó Espírito Santo, trabalhe em cada um de nós. Aqui estamos, homens e mulheres, Deus, inclinados, prostrados, clamando a Ti, Deus, reconhecendo que nós não temos outros deuses além de Ti, Deus. Oh Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós quebramos todo vínculo, toda aliança com outros deuses. Nós quebramos altares estranhos em nossas vidas, em nome de Jesus. E declaramos, Pai, que só temos a Ti, ó Deus eterno. Só temos a Ti como Deus, como Senhor. Nós não servimos e nem serviremos outros deuses, Deus. Esta é a nossa decisão, Pai. Oh Pai amado, levanta-nos, Pai, na autoridade nome de Jesus, para vivermos em Tua presença, para ter
vivermos uma vida diferenciada, Deus, segundo aquilo que nos ensina a Tua palavra, Pai. Que seja a Tua palavra a nossa bússola, Deus, em nome de Jesus. Que sejam os Teus princípios e valores, os nossos princípios e valores, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós clamamos. Em nome de Jesus clamamos, Pai. Oh Deus, visita cada um de nós, Pai. Visita a nossa casa, a nossa família, as nossas finanças. Em nome de Jesus, restaura, Deus, aquilo que é necessário restaurar, Pai. Santifica, Senhor, as áreas que forem necessárias serem santificadas, Deus, no nome de Jesus. Oh Pai, nós clamamos. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti. Leais a Ti, Deus. A vivermos em aliança contigo, Pai. Ensina-nos, Deus. Ensina-nos, Deus. Individualmente ensina-nos, Pai. E no nome de Jesus, que cada um de nós tenhamos, oh Deus, este relacionamento contigo, Pai. Que possamos falar e ouvir a Tua voz. Que tenhamos sensibilidade, Deus, para convergir, Senhor. Nos converter dos maus caminhos, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus, querido Deus, nós clamamos. Ouve nosso clamor nessa noite, Deus. Ouve a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, ouve a oração, Deus. Daqueles que nesta noite clamam, Pai. E pedem uma direção, pedem uma saída, uma resposta. Ouve, Deus, em nome de Jesus. Ouve, Deus, a oração, Pai. Das mulheres, dos homens, jovens, adolescentes, das crianças, ouve, Deus. As orações das mães, dos pais, ouve, Deus. A oração daqueles que está desempregado, Deus, ouve, Deus, em nome de Jesus. A oração daquele que busca, Deus, um suprimento, Deus, financeiro, ouve, Deus, esta oração também. Ouve, Pai, aquele que busca por cura, por libertação, Deus, por fortalecimento. Oh Deus, ouve a oração daquele que se encontra fraco e na Tua presença nesta noite se prostra e busca força, Senhor. Força, Deus, em nome de Jesus. Fortalece, Deus, cada um de nós. Fortalece, Deus, o enfraquecido. Levanta, Deus, o abatido. Anima, Senhor, o desanimado, Pai, no nome de Jesus. Gera em cada um de nós, Senhor, uma forte esperança, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos. Em nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome, Pai. Nós clamamos, Pai, no nome que tem todo o poder no céu, na terra, no inferno. Nós clamamos no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, queridos. Glória a Deus. Que tempo bom de oração. Queridos, um tempo como esse não é muito longo, mas é um tempo precioso. Diga, um tempo precioso. Digam todos agora, diga, um tempo precioso. Um tempo precioso, amados. Nós geramos muitas coisas através da oração. Nós produzimos muito mais orando do que falando, sabia? Nós produzimos muito mais orando do que às vezes fazendo. Porque a oração tem poder. Diga para o teu irmão, a oração tem poder, meu irmão. Diga para ele mais uma vez, a tua oração tem poder, meu irmão. Você que nos assiste, a tua oração tem poder. Creia nisso, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Em Cristo Jesus a nossa oração tem poder, amados. Nós não oramos por orar. Nós não clamamos por clamar, mas nós clamamos crendo que o nosso clamor produz resultados. A nossa oração tem valor para Deus. Deus valoriza a nossa oração. Deus valoriza a nossa oração e está pronto sempre para nos